Marcos, capítulo 15, o versículo 5 em diante. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhe um preso, qualquer que eles pedissem, e havia chamado Barrabás, que preso com os outros salteadores, tinha no motim cometido uma morte. Contemplamos aqui nesse texto de Marcos, do versículo 1 até o versículo 5, Jesus está perante Pilatos para ser julgado. E esse costume, de soltar um preso, a Páscoa, há relatos, há fatos, algumas informações, mas historicamente os escravos eles tinham que trabalhar 6 anos para os seus senhores. Depois de 6 anos o escravo ele tinha direito à liberdade, mas se ele decidisse ficar sendo escravo, ele ficaria para o resto da vida. Se alguém cometesse algum crime, e ele fugisse para a cidade de refúgio, ele poderia ficar lá até o sacerdote morrer. Aí ele teria, o direito de retornar. Mas aqui no fato de Jesus, Pilatos ele está ali. Ele não está fazendo muita questão de libertar Jesus, que também ele era de coloio ali, usando a palavra assim, com os principais sacerdotes. Ele estava sempre preocupado mais com a posição dele do que com o julgamento. O julgamento era público, no lugar público. E Jesus ele está ali. O texto diz, ora, no dia da festa, costumava soltar um preso, qualquer um que eles pedissem. Se tornou uma tradição, um costume na festa, e tudo indica que os romanos aproveitaram também desse costume, que não temos assim uma data prevista, quanto tempo, como isso surgiu, a não ser as informações que os judeus ele tinham o direito de libertar as pessoas que eram escravas, ou aquele que cometia homicídio poderia fugir para a cidade de refúgio. Mas Jesus ele está sendo julgado, ele está aqui sendo acusado, e o texto diz que um homem chamado Barrabás ele não tem assim muita fama, mas era um grupo dos zelotes que matava os romanos mesmo, queria se livrar dos romanos. E ele foi preso. E havia um homem chamado Barrabás que, preso com outros amoteadores, tinha um motim, cometido um crime. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como ele sempre tinha feito. Então já era um costume. Nós contemplamos 2 homens aqui. Jesus ele está ali para cumprir a missão de Deus. Ele estava pregando o reino de Deus. E Barrabás, segundo alguns, está querendo fazer a missão dele de expulsar os romanos para se livrar, para estabelecer o seu próprio reino. Que era sempre o objetivo dos judeus se livrar dos seus dominadores. 2 homens, um realmente que fez o erro, cometeu o erro, mas Jesus Cristo, a única coisa que ele estava fazendo ali era por amor. Ele estava se sujeitando a ter o direito de uma anistia, ser anistiado, sendo comparado com um homem cruel, um homem mau, um homem assassino. Jesus ele está ali aceitando. Ele poderia não aceitar? Poderia. Mas quando a pessoa ama de verdade, e é isso que Deus faz, Deus poderia desistir do homem, mas Deus ele ama o homem de uma forma que
Nós até não entendemos. O próprio Barrabás, se ele realmente se convertesse e seguisse a Cristo, ele poderia mudar. E Pilatos está ali questionando, a multidão está pedindo, olha, faz como era de costume. Pela vontade dos sacerdotes, dos líderes religiosos, dos escribas, eles queriam que Jesus fosse apedrejado mesmo. Mas eles decidiram entregar aos pagãos, como Jesus mesmo profetizou. Jesus Cristo ele está aqui sofrendo afronta, sendo julgado por algo que não fez. Para dizer para cada um de nós, eu estou dando para você a liberdade para você escolher qual lado você vai ficar, com quem você quer passar a vida eterna. Jesus ele passou por isso para te dar a escolha. Então depende de você escolher aquilo que Jesus ensinou.